Olá, seja muito bem-vindo a esta primeira aula, esta primeira orientação para a vida de estudos aqui no canal do Arquivo. E antes de propriamente começarmos, gostaria de pedir encarecidamente que siga o canal do Arquivo. Esteja você escutando essa orientação no YouTube, no Spotify, no Substack, na nossa newsletter, no Substack. Enfim, siga para receber mais orientações. E antes eu gostaria de fazer um adendo. Não, Mário Ferreira dos Santos não é esse bicho de 7 cabeças que você pensa que ele é. Digo isso porque teve pessoas lá na página do Arquivo no Instagram, Arquivo Intelectual Brasileiro, que comentou a seguinte coisa: pena que eu ainda não sou capaz de estudar o Mário Ferreira dos Santos, porque ele está num nível infinitamente acima de mim, portanto eu não consigo compreender nada do que ele diz. Primeiro eu preciso estudar filosofia para depois estudar Mário Ferreira dos Santos. Só que aí é que tá. Deixa eu primeiramente explanar algumas coisas. Vamos fazer antes aqui um exercício de imaginação. Imagine, por exemplo, um corpo numa sala de cirurgia, um corpo aberto. Quando você imagina essa cena, você vê o quê? Crueza. Ou seja, é o ser humano. É um ser humano que está ali, né? Nós, seres humanos, temos todos aqueles órgãos, temos aquele sangue todo dentro de nós e tudo mais. Só que quando nós olhamos de fato para a realidade interior do ser humano, ou seja, quando nós vemos um ser humano realmente aberto, nós ficamos como que espantados. Nossa, né? A coisa é realmente crua, não é romântico, né? A realidade não é romântica. Imagine também, por exemplo, um bebê mamando no seio da mãe. Ou seja, é uma carne, né? A boca da criança, uma carne que suga o leite que foi produzido na carne da mãe, né? Ou seja, uma criança que se alimenta propriamente como que do corpo da mãe. A substância, o leite, que foi produzido na carne da mulher. Em primeiro, num olhar mais superficial, nós vemos como algo até romântico. Nossa, que fofinho o bebê, né, mamando ali e tudo mais. Só que quando a gente para analisar realmente a realidade da coisa, a realidade é crua. Extremamente crua. Primeiro momento não pode não tá fazendo muito sentido o que eu estou dizendo. Mas o que acontece? A vida de estudos, hoje com a internet muito romantizada, muito perfumada, parece ser algo fácil, né? Você compra um livrinho aqui, compra um livrinho acolá, lê um pouquinho aqui, lê um pouquinho acolá, e de alguma forma você vai se tornando um grande intelectual que vai poder ensinar as profundezas do imaginário humano. Isso criou uma certa mentalidade hoje em dia de que as coisas são fáceis e que também certas coisas estão muito distantes de nós. E eu lhe digo, essa dificuldade toda que se nos mostra hoje em dia quanto à vida de estudos, parte dessa dificuldade é uma dificuldade fabricada. Ou seja, o marketing, uma das formas de você vender para uma pessoa é tocar na dor dela. Às vezes, quando a pessoa não tem propriamente uma dor, você pode mexer com os desejos dela, ou você pode criar uma dor para aquela pessoa, de maneira que ela se identifique com aquela dor e que você ofereça o remédio para aquela dor. Ou seja, você está desorientado na sua vida de estudos, você passou 10 anos na escola e sente dificuldade ao ler e tudo mais. Está aqui o meu curso, né, que vai solucionar todos os seus problemas, que vai educar o seu imaginário, né, e cria-se toda essa coisa hoje em dia. Então,
deságua nesse comentário desse rapaz, né? Que, nossa, Mário Ferreira dos Santos está muito distante, eu não consigo compreendê-lo. Não, 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 não. Não, pelo contrário. Pelo contrário, Mário Ferreira dos Santos tinha plena, repito, plena noção do espírito brasileiro. Ele tinha tinha plena noção, total noção das dificuldades do povo brasileiro. Inclusive essa dificuldade escolar. Portanto, estudar Mário Ferreira dos Santos não é esse bicho de sete cabeças como nós pensamos que é. Em primeiro momento, né, para quem pega um livro realmente muito avançado dele, vai se sentir perdido. Mas se você tem alguém que estuda Mário Ferreira dos Santos para lhe orientar, o caminho vai se tornar mais fácil. Não é simples. Como eu disse, a vida de estudos também é como esse corpo aberto na mesa de um cirurgião. É algo cru. É algo difícil de se encarar, é algo difícil de se olhar. Né? Mas aquilo é a realidade como ela é. Não tem uma solução, não tem uma poção mágica que você vai tomar e vai sumir as pedras no rins ali, né? Não tem uma poção mágica que você vai tomar e vai sumir o tumor dentro de você. Não existe isso. Então as pessoas hoje perguntam, como é que eu faço para ler mais? Como se existisse um método mirabolante para você ler 300 livros num ano. Você consegue ler 300 livros num ano. Isso se você for um desocupado, né? Não tiver nada para fazer, se você não comer, não tomar banho, não trabalhar, não tiver nenhuma responsabilidade na sua vida. Aí talvez você consiga realmente. As pessoas, como é que eu faço para ler um livro? Né? Como se tivesse um método mirabolante. O método, você quer aprender a ler um livro? Eu vou lhe ensinar um método milenar aqui. Um método que tem mais de 2000 anos. Para você ler. O seguinte, preste bem atenção. Que isso aqui não é ensinado em todos os cantos em todos os cantos por aí. Isso não é ensinado nas escolas, não é ensinado nas universidades. Esse método aqui é mágico. O método para ler é o seguinte. Você vai na sua estante. Preste bem atenção. Você vai na sua estante. Você fica em frente à sua estante. Esse é o primeiro passo. Ficou em frente à sua estante de livros. Você vai olhar os livros, vai escolher um que lhe chame mais atenção. Aí agora vem o segundo passo. Você vai tirar esse livro da estante. Agora vem o terceiro passo. Você vai abrir esse livro. Agora vem o quarto passo. Você vai ler as palavras que tem nele. Nossa, é mirabolante esse método. Ou seja, as pessoas ficam imaginando, né? Como é que eu faço para estudar Mário Ferreira dos Santos? Bem, meu filho, certo que hoje há uma certa dificuldade em estudar Mário Ferreira dos Santos porque a obra é desconhecida, poucas pessoas conhecem. E se conhecem de maneira muito esparsa, né? Não tem a noção da totalidade da obra. Então realmente fica meio difícil, né? Mas vou fazer uma proposta para você. Para que você comece efetivamente hoje ainda a estudar Mário Ferreira dos Santos de maneira simples. Não vai ser fácil porque a vida de estudos tem as suas próprias dificuldades. Mas aqui eu me disponibilizo para tirar as suas dúvidas, para lhe dar uma orientação. Se você tiver alguma dúvida, vá ao Instagram, acesse o Instagram, Arquivo Intelectual Brasileiro, tudo junto. Arquivo Intelectual Brasileiro, escrito tudo junto. Você entra lá e, caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem. Que eu irei estar à sua disposição para respondê-lo. Eu vou deixar na descrição, ou melhor, você, ao escutar esse áudio, ao escutar essa parte da aula, da orientação, você vai lá no Instagram e manda a palavra livro. Porque aí eu vou saber que você veio dessa orientação
E eu vou lhe enviar o link de graça. Você não precisa colocar e-mail, você não precisa colocar absolutamente nada. Eu vou lhe enviar gratuitamente a biografia de Mário Ferreira dos Santos, que foi escrita pelas filhas dele. Ou seja, tem nessa biografia um certo olhar, não só de alunas e de ajudantes, porque elas ajudaram Mário Ferreira a corrigir suas aulas, seus livros e tudo mais, né? Mas eu reeditei essa biografia e vou lhe enviar gratuitamente para que você comece a lê-la e ter efetivamente uma noção real de quem é Mário Ferreira dos Santos. Você vai ver que é um homem muito simples e que toda a obra que ele fez foi pensando nas dificuldades do povo brasileiro. Ele mesmo diz isso no Filosofia e Cosmovisão, que é o primeiro livro da sua magnus opus, da sua grande obra, né? O Mário Ferreira, para ser mais simples, você provavelmente, que estuda filosofia ou que já ouviu falar em Platão, já ouviu dizer que Platão fundou uma academia onde ele formava pessoas, onde ele formava intelectuais, onde ele educava propriamente essas pessoas. Elas já entravam com uma certa noção. Eis a diferença que vocês vão notar. Platão, quando a pessoa chegava e pedia para entrar na academia dele, essa pessoa precisava já ter alguns conhecimentos de geometria, de filosofia, de história, literatura. Bacana. Mas Platão fundou esse monumento, essa academia de formação. Mário Ferreira dos Santos fez algo semelhante, só que com uma vantagem, né, que está à frente de Platão. No seguinte sentido, parece muito ousado dizer isso, né, que Mário Ferreira dos Santos está à frente de Platão, mas eu vou explicar a vocês. Eu vou lhe explicar exatamente por quê. Quando você pedia para entrar na academia de Platão, você já precisava ter conhecimentos prévios de filosofia, de geometria, enfim. Para você entrar na academia de Mário Ferreira dos Santos, porque Mário Ferreira dos Santos também fundou a sua própria academia, e o nome dessa academia se chama Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Sociais. Repito novamente. Enciclopédia das Ciências Filosóficas e Sociais. Essa enciclopédia é formada por 53 livros. É realmente uma obra gigante. É realmente um monumento. Um monumento filosófico. Um monumento de sabedoria imensa. Imensa. Para você entrar na academia de Mário Ferreira dos Santos, você não precisa de conhecimentos prévios. Pelo contrário, e é bom, e até é uma vantagem que você tem. Se até hoje você não estudou filosofia, eu digo que bom. Até certo ponto, né, tomada as devidas proporções, né, os devidos limites, que bom que até hoje você não estudou filosofia. E eu digo que você tem uma grande oportunidade nas suas mãos, que é de aprender filosofia com o maior filósofo do Brasil. Porque Mário Ferreira dos Santos, ele começa a sua enciclopédia, enfim, são 53 livros que são divididos em 3 partes. Tem a primeira parte, que contém 10 livros. Tem a segunda parte, que contém 33 livros. E tem a última parte, que contém 10 livros também. Então, tem essa divisão, 10, 33 e 10. Na primeira parte, ele chama de fase, né? São as fases. A primeira fase, que é composta pelos 10 primeiros livros, é uma fase sintética, onde ele vai apresentar os principais conceitos de filosofia, um pouco da história da filosofia, os principais problemas da filosofia, as principais correntes filosóficas do mundo,
Então ele vai dar essa síntese, ele vai lhe apresentar a amplitude da filosofia, do conhecimento humano, nesses 10 primeiros volumes. Tá conseguindo entender até aqui? Então, nesses 10 primeiros volumes de sua enciclopédia, o Mário vai apresentar todo o horizonte da filosofia. Ou seja, ele vai dar realmente uma formação, uma introdução completíssima do que é filosofia. Se você sequer sabe o significado da palavra filosofia, o Mário vai te ensinar. Essa é a vantagem que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ver. Você não precisa de um estudo prévio de filosofia para estudar Mário Ferreira dos Santos. Pelo contrário, o objetivo dele é que você se torne discípulo dele e aprenda dele o que é filosofia. E ele faz isso, ele faz esse trabalho de maneira magistral. Assim, de maneira quase que perfeita. Eu não digo perfeita porque realmente não existe perfeição nesse mundo, né? Mas ele vai ensinar você de maneira excepcional o que é filosofia. E você não precisa, repito 2 vezes, você não precisa ter um estudo prévio de filosofia. Você não precisa ter um estudo prévio e uma base de filosofia, literatura, seja lá o que for, para estudar Mário Ferreira dos Santos. Não precisa. E aqui é que está. O Mário, ele não dizia que ele tinha uma filosofia dele. Ou seja, quando você vai ler as obras de Mário Ferreira dos Santos, você não está estudando a filosofia de Mário Ferreira dos Santos. Você está estudando a filosofia ensinada por Mário Ferreira dos Santos, com o método dele. Então não é a filosofia do Mário, é a filosofia segundo o Mário Ferreira. Não tem o Evangelho que significa a Boa Nova, né, que o significado mais profundo e o que realmente é a Boa Nova, né, o Evangelho é Jesus Cristo. Né, e a gente não diz, Jesus de Lucas, né? Vamos ver aqui o Jesus de Lucas. Não, é Jesus segundo a visão de Lucas. Jesus segundo Marcos. Tá entendendo? Ou seja, não há um pertencimento, mas é a coisa contada a partir de outro. Ou seja, não é a filosofia de Mário Ferreira, é a filosofia segundo Mário Ferreira. Deu para entender? Então, é por aí. Recomendo aqui essa aula, essa primeira orientação é um convite à filosofia de Mário Ferreira, né? E antes de adentrar, pelo menos esse aqui é o meu método de ensino, é o método mais seguro que eu conheço para alguém que não conhece Mário Ferreira e quer conhecê-lo, que quer estudar filosofia, que quer aprender filosofia com ele, que quer se tornar um discípulo dele e absorver os conhecimentos dessa fonte inesgotável de sabedoria. Que é o seguinte: primeiro você tem que começar sabendo quem é Mário Ferreira dos Santos, porque hoje no Brasil, né, todo mundo que foi discípulo do professor Olavo, e aqui eu não estou criticando o professor Olavo, muito pelo contrário, eu estou falando das pessoas que são alunos dele, né, e às vezes até a pessoa nem é aluno, mas assiste uma coisa ou outra do professor Olavo e ouviu falar de Mário Ferreira dos Santos. Então a pessoa fica nessa repetição, né, parecendo um papagaio realmente. Mário Ferreira dos Santos é o maior filósofo do Brasil, o maior filósofo do mundo e não sei o que, blá blá blá. Digo, mas quando foi que o Mário nasceu? Sabe me dizer o ano? Quando foi que ele morreu? Sabe me dizer o ano? Quantos livros ele escreveu? Sabe me dizer quantos? A pessoa, não, mas o Mário é o maior filósofo do mundo, que o Olavo disse. Eu digo, meu filho, beleza, entendi. O professor Olavo, ele sabia muito bem por que o Mário era o maior filósofo do Brasil e um dos maiores do mundo. Ele sabia. Ele tinha a base, ele tinha o conhecimento. Mas você sabe me dizer por que ele é o maior filósofo do Brasil? Eu estou dizendo você. Não estou dizendo o professor Olavo. O professor Olavo sabia muito bem por que ele era. O professor Olavo tinha esse fundamento, tinha a base, ele tinha o conhecimento do background ali. Mas você tem? Creio que não. Então,
primeiro passo é saber quem que foi Mário Ferreira dos Santos. Realmente, conhecer o homem, porque essa era a abordagem do Mário. Né? Quando ele ia estudar um autor, um novo autor de filosofia, ele primeiro buscava saber quem era o homem, quem era aquela pessoa. Ou seja, quando viveu, onde viveu, como viveu, né? Teve filhos, não teve, né? E depois ele ia adentrando em mais profundidade no pensamento daquele autor e tudo mais, obviamente. Mas primeiro ele começava conhecendo o homem. E se você pegar o ensaio, né, o prefácio de 100 páginas que ele fez ao livro Vontade de Potência, do Nietzsche, ele vai fazer um prefácio a esse livro de 100 páginas, onde ele começa justamente com essa abordagem. Ele vai falar de Nietzsche, do pai do Nietzsche, do irmão que ele tinha que morreu ainda criança, e como isso tudo influenciou no pensamento do Nietzsche, a música, o pai que era pastor, o órgão que o pai tocava, né, quando ele era criança, né, que o Nietzsche acompanhava o pai na igreja e o pai tocava o órgão, e o Nietzsche, em seus sonhos, né, e em suas memórias, de vez em quando escutava esse órgão tocar. Né? Ou seja, nos sonhos de Nietzsche, de vez em quando esse órgão do pai tocava, ele escutava, e como essa música, como essa memória da música influenciou a sua filosofia e tudo mais. Ou seja, primeiro o próprio Mário, ele começa com essa abordagem. Quem é o homem? Quem é a pessoa? Para depois adentrar propriamente na filosofia. Só que muitas pessoas, levadas pela soberba, dizem, não, eu já sou capaz, eu não preciso saber quem é Mário Ferreira dos Santos, eu vou direto na filosofia, eu vou direto no que é mais profundo. E se perde. E acaba falando muita besteira depois, porque não compreende a obra do autor como um todo, mas pega apenas um pedaço e tenta compreender o todo a partir daquele pedaço. Não tem como. Então, sua primeira tarefa: entre no Instagram do Arquivo Intelectual Brasileiro e envie uma mensagem para mim com a palavra livro. Basta enviar isso, livro. Quando você enviar essa palavra, eu vou saber, essa pessoa assistiu lá aquela primeira orientação e eu vou mandar gratuitamente a biografia para você. É um PDF. Se você quiser imprimir, você pode imprimir, fica à vontade, né? Depois que você tiver o PDF, você faz o que quiser, manda para o Kindle, lê no computador, no celular, imprime, fica à vontade. Mas leia. Depois, tem até um resumo. Né? Se você não quiser ler, eu recomendo realmente que leia essa biografia completa. Tem coisa de 100 páginas, é uma linguagem muito leve, muito simples. Você consegue ler essa biografia em coisa de 2, 3 dias. Se você ler de maneira bem devagar mesmo, você lê em uma semana. Mas é bem rápido de ler. Tem o resumo, as filhas dele, tem a gravação das filhas dele, que eu também restaurei. Né? Hoje eu trabalho com a restauração da obra de Mário Ferreira dos Santos. Pouquíssimas pessoas sabem que ele deixou mais de 100 gravações. Mário deixou, é ele falando. Que nem hoje nós temos as gravações do professor Olavo de Carvalho, o Mário também. E eis uma das genialidades, né? Uma das genialidades do Mário. Já naquela época, em 1950, ele já teve a ideia de gravar. Ele já tinha essa tecnologia dos gravadores, né? E ele gravou em fitas, assim, enormes rolos de fita. E ele gravou as aulas dele. E essas aulas chegaram até nós. E eu peguei essas aulas cheias de ruídos e restaurei elas, editei manualmente, sem a ajuda de inteligência artificial, porque até hoje essa tecnologia da inteligência artificial não é muito boa para edição de áudios, e as que são boas custam muito caro. Então eu tive que aprender engenharia de áudio ali, o básico pelo menos, para conseguir tratar essas aulas e remover completamente os ruídos, para que a pessoa consiga ter uma boa escuta, né? Uma boa audição dessas aulas e compreender bem o que ele está dizendo. Então, tem a biografia que as filhas dele escreveram, tem o áudio delas, que tem coisa de 18 minutos, é um resumo dessa biografia, e tem também uma biografia, caso você queira, tem outra, né, tem uma segunda, que foi escrita pelo autor Elvis Amsterdã. Você coloca lá na Amazon, Elvis Amsterdã, vai aparecer Vida e Obra de Mário Ferreira dos Santos. Biografia muito boa também, excelente, onde ele passa rapidamente ali pela filosofia do Mário, explicando o que é a dialética dele e tudo mais.
Mas, primeiro passo é isso. Conheça o homem Mário Ferreira dos Santos. Depois que você conheceu o homem Mário Ferreira dos Santos, então agora eu quero ler as obras dele. O que você pode ler? Comece pelo Filosofia e Cosmovisão. Tem na Amazon para comprar, se você coloca lá Filosofia e Cosmovisão, vai aparecer um livro verdinho, Mário Ferreira dos Santos. Você vai lá, compra e lê. Excepcional. Depois que você tiver lido a biografia que eu vou lhe enviar e o Filosofia e Cosmovisão, aí você estará apto para se aprofundar nos estudos da obra de Mário Ferreira dos Santos. Essa introdução eu já passei para muitas pessoas que me chegaram para mim lá no Instagram, dizendo, eu tenho muito interesse em saber, em estudar Mário Ferreira dos Santos, mas eu não tenho ideia de por onde começar. Se você puder me dar alguma orientação, eu lhe agradeço. Eu fui e dei essa mesma orientação. Primeiro, leia essa biografia, tome aqui a biografia, leia ela, e depois você lê o Filosofia e Cosmovisão. E até hoje, ninguém que seguiu essa minha recomendação se arrependeu. Muito pelo contrário, a pessoa se lamenta por não ter estudado Mário Ferreira dos Santos antes na vida dela. Ou seja, a obra de Mário Ferreira dos Santos é um convite à sabedoria, é um convite ao estudo do bom, como é que eu posso dizer, do bom pensar, né? Ou seja, a filosofia segundo Mário Ferreira, a metodologia que ele usa, é uma metodologia segura. Ou seja, você pode aprender sem medo com ele. Eu sou médico. Eu posso aprender alguma coisa de útil? Com certeza. Eu sou advogado. Posso aprender alguma coisa de útil? Com certeza. O Mário era advogado. Ele se formou em advocacia aos 24 anos. 22, 24 mais ou menos, se não me engano. Primeiro ele entrou na faculdade de medicina, desistiu e se formou advogado e foi um excelente advogado, muito elogiado, inclusive, pela sua oratória na época. Eu sou professor. Aí é que vai servir mesmo para você estudar a obra de Mário Ferreira dos Santos, aprender a filosofia segundo os ensinamentos dele, segundo a metodologia dele. E você vai conseguir trilhar um caminho muito seguro. Eu sou um cientista, eu sou um enfermeiro, eu sou motorista de Uber, eu sou o que seja. Mário Ferreira dos Santos vai contribuir muito para a sua vida. Já teve relatos de pessoas que chegaram a mim dizendo, olha, antes eu estava perdido, eu era ateu, ou era até budista também. Eu conheci um rapaz que era budista, não, hinduísta, se não me desculpe, era hinduísta. Ele disse, olha, eu estava perdido, e depois que eu conheci a obra de Mário Ferreira dos Santos, eu comecei a estudá-lo, eu me converti. Eu não resisti, eu me converti. Tamanho o poder dos ensinamentos dele, da sabedoria dele. E ele tem até um livro, Cristianismo, a Religião do Homem, que eu estou reeditando, inclusive. Mas é basicamente isso. Comece pelos esses dois livros. Primeiramente, a biografia do Mário, depois o Filosofia e Cosmovisão. Depois eu vou estar publicando aqui nos canais do arquivo mais orientações de como você pode, de fato, começar a estudar a obra de Mário Ferreira. Recomendo também que escute um podcast que eu gravei, que lá você vai ter também várias orientações, e vai conhecer melhor quem é Mário Ferreira. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder ir lá escutar esse podcast. Tá bem? E se você quiser uma orientação mais profunda, quiser fazer parte realmente de uma comunidade de estudos de Mário Ferreira dos Santos, quiser estar com mais pessoas nesse processo, nessa missão de restaurar a cultura brasileira, vou deixar o link também na nossa newsletter. Você pode se tornar assinante, é apenas R$ 12,90 por mês. Daí você vai ter acesso a gravações de Mário Ferreira dos Santos, a transcrições dessas gravações, a uma comunidade no WhatsApp que vai ter o meu número pessoal. Você pode, a qualquer momento do dia, mandar mensagem para mim, ou no grupo ou no privado, que eu irei lhe responder com toda a paciência, com toda a atenção do mundo. E vou lhe orientar e lhe ajudar nesse caminho do discipulado de Mário Ferreira dos Santos.
né? Porque hoje é uma missão, constitui realmente uma missão muito grande. Porque o Mário, durante a vida dele, teve muitos alunos, mas pouquíssimos desses alunos realmente aproveitaram alguma coisa dessa sabedoria desse grande homem que pisou em nossa terra. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas durante esse tempo todo realmente aproveitaram alguma coisa de útil. E as que aproveitaram de maneira muito mesquinha, muito barata, muito rasteira. Se aproveitaram apenas para subir de cargo no trabalho, para se tornar político, né? E político no sentido daqueles políticos que não fazem nada, obviamente, né? Não fazem nada que preste, que tenha algum valor. Mas, enfim, esta foi a orientação de hoje. Espero que você realmente tome esse passo de estudar Mário Ferreira dos Santos, né? Porque você só tem a ganhar com isso. Né? Digamos, é uma expressão teologicamente, filosoficamente um pouco errada, né? Mas a sua alma agradece por você estudar Mário Ferreira dos Santos, né? Aprender filosofia com ele. Que melhor professor de filosofia poderíamos ter, né? Ainda mais que é de graça, né? De graça em certo sentido, né? Que você pode tanto baixar na internet os conteúdos dele, os livros, as aulas, mas vai estar tudo muito deteriorado, muito desorganizado. Ou você pode pagar R$12,90 por mês e ter acesso a um conteúdo muito bem organizado, muito bem editado, com alta qualidade e ainda mais participar de uma comunidade. Então eu vou deixar o link da nossa newsletter, que inclusive eu fiz um resumo da biografia dele lá. São, se eu não me engano, foram 5 artigos, 4 ou 5 artigos, onde eu resumo muito bem. Né? E lá tem muitas outras aulas também lá na newsletter, que está disponível somente para assinantes, né? Assinantes pagos e que vão contribuir muito. Tem palestra dele, inclusive, lá. Palestras de 2 horas. Né? Ele fala da crise do mundo moderno, com grande maestria. Enfim, sem mais enrolações, fico por aqui. Espero você na próxima orientação. Se de alguma forma eu contribuir, né, para a sua vida de estudos, né, peço que deixe um like se estiver vendo no YouTube. Se estiver vendo no Spotify, deixe uma avaliação no perfil do arquivo. Se estiver vendo na newsletter, recomendo que inscreva-se, torne-se um assinante pago para apoiar esse projeto, até porque faz um ano que eu estou vivendo somente disso. Estou me dedicando 100% do tempo à restauração e à divulgação da obra de Mário Ferreira dos Santos. Não tenho outro trabalho, meu trabalho é esse, né? Graças a Deus eu estou conseguindo me manter, estou conseguindo sobreviver com isso. E é isso. Te vejo na próxima aula.